Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos na nossa aula especial de ética profissional para o exame de ordem. Eu sou o professor Egídio Martiniano, para quem não me conhece, sou professor de cursos preparatórios para OAB. E hoje o professor Bruno Creado me incumbiu de uma missão muito importante que juntos iremos vencer. Galera, conversar sobre ética profissional para o exame de ordem é uma tarefa simples, mas extremamente importante. E eu explico por quê. Galera, ética compõe 10% das questões da prova. Compõe 20% do que você precisa acertar para passar. Hã? Como assim? Ué, vejam só. Nós temos 80 questões no exame de ordem, certo? 8 delas são de ética. Você, para aprovar, precisa acertar 40. Ora bolas, 40, 20% são 8 questões. Ah, mas como que o senhor consegue, professor, garantir que a gente vai acertar as 8? Ah, vejam só. Ética é uma matéria deliciosa, uma matéria simples, que raras vezes vai apresentar para vocês divergências entre tribunal e, por exemplo, que vai falar OAB, teorias mirabolantes, nada disso, galera. Ética é a matéria que vai ajudá-los a aprovar no exame de ordem. Você pode gostar de penal, de civil, de tributário, do que for. A matéria que ajuda você a passar é ética. E é por isso que hoje nós temos então a missão de desvendar uma parte dela, é claro. Iremos conversar sobre o que vocês precisam estudar, iremos conversar também como estudar, vou dar várias dicas, né, com base na minha experiência, na experiência que eu também tenho com relação aos meus alunos. E juntos nós vamos passo a passo ver também alguns pontos importantes, dar uma salpicada ali no contexto geral do que nós temos que ver em ética, que é uma matéria curta, mas que não quer dizer também que em 1h30 a gente poderia estudar, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Antes de começarmos de fato a nossa conversa, vá na descrição do vídeo e lá você vai encontrar vários links, beleza? Um dos links, provavelmente o primeiro, vai ter a legislação mais atualizada que eu encontrei para a ética, tá bom? Então ele é um documento único fornecido pelo Conselho Federal, inclusive, que vai conter o Estatuto, Regulamento Geral, também vai conter o SED, Código de Ética e Disciplina, resoluções, provimentos, súmulas, outros dispositivos da OAB. Então usem ele porque está bastante atualizado, é o mais confiável para os nossos estudos, tá bom? Além disso, eu coloquei o slide para que vocês possam acompanhar, então já baixem o slide, tá certo? Que aí enquanto a gente vai conversando, eu falo, ó, próxima página, eu espero que eu lembre, né, de falar isso para vocês, pra gente poder ir acompanhando junto. E por último, é um presente que eu sempre entrego no meu primeiro contato com vocês. Vocês sabem, quem já me conhece, que já teve aula comigo, sabe disso. Eu sempre entrego para os meus alunos um e-book que eu fiz de alguns mapas mentais das matérias mais importantes para a ética profissional. Eu sei que tem pessoal que adora mapa mental, realmente auxilia muito na visualização, em você às vezes recapitular rapidamente algum conteúdo, por isso que eu fiz alguns mapas para ajudá-los com aquilo que é mais importante. Podem baixar, façam bom uso, divulguem para os seus colegas, para todo mundo que está nessa árdua missão rumo à aprovação do exame de ordem, beleza? Também vai aparecer aqui no vídeo, provavelmente nesse exato instante, o meu Instagram. Então quem não me segue pode me seguir. Ele é o meu canal, né, o meio de comunicação oficial entre aluno e professor. Então se você tiver alguma dúvida ou às vezes eu posto algum conteúdo, é tudo por meio do meu Instagram, tá certo? Então precisou falar comigo, precisou de alguma coisa, de algum material às vezes, entre em contato comigo pelo Instagram, tá bom? Mais algum recado? Não, a gente vai conversando ao longo da aula, né? A gente vai conversando aí conforme for evoluindo, eu sempre me lembro de alguma coisa e compartilho com vocês. Inclusive, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma colocação, ou às vezes algum link, né, importante, se algum link aí não estiver funcionando, comentem aí nos comentários do vídeo, ou mesmo enviem no meu Instagram, para que eu possa estar corrigindo e possa estar mandando para vocês o correto, beleza? Então vamos junto conversar um pouquinho sobre ética profissional, a matéria mais importante, vamos junto aprovar? Vem comigo então, galera! Pessoal, ética profissional para o exame de ordem. Todo mundo já baixou o slide, já está com ele? O que você precisa estudar para passar na OAB dentro de ética profissional? Galera, é muito tranquilo. E eu falo isso com tranquilidade porque eu consigo dizer para vocês que é tranquilo de fato. Você não tem um código enorme com mais de 1000 artigos para estudar, vários códigos, várias doutrinas. Não, pelo contrário.
Você precisa dominar basicamente, pessoal, 3 diplomas normativos quando falamos de ética profissional para o exame de ordem. Veja que maravilha, só 3 leizinhas. A primeira lei, que é o próprio Estatuto da OAB, ou EAOAB, como o pessoal costuma, né, colocar em sigla, é a Lei 8.906 de 94. É o Estatuto da OAB, ou seja, todas as normas de caráter geral estarão esculpidas, previstas nesse estatuto, beleza? Uma outra lei que você vai precisar estudar, mas que na verdade não é lei, um outro ato normativo, né? Um dispositivo legal, melhor dizendo. Se trata do Regulamento Geral da OAB, tá bom? O Regulamento Geral, o RG-OAB, também é um outro diploma que você precisará estudar para fins de OAB. E por fim, você também vai precisar estudar o Código de Ética e Disciplina, tá bom? É um outro dispositivo que também vai ser necessário estudar bastante para que você gabarite ética, tá certo? E aí, sobre essas 3 leizinhas, né, a gente já pode anotar o seguinte, pessoal. O estatuto, ele é de fato uma lei ordinária. Se ele é uma lei ordinária, quem tem competência, então, ali para construí-lo, para dar entrada em vigor, né? Ué, onde mais? Congresso Nacional. Quem cria a lei? Congresso Nacional. Então, anotem que o estatuto é uma lei ordinária, que, portanto, só pode ser alterada o quê? Através do próprio Congresso. A OAB não tem autonomia de alterar o estatuto. Anotem também que o estatuto é uma norma de caráter geral. Então, todas as questões de maneira mais geral vão estar ali, né, delineadas mais ou menos dentro do estatuto. Agora, quando falamos do Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, não falamos de lei, tá bom? Mas são resoluções da própria OAB. E isso é importante, sabe por quê? Se a OAB quiser alterar tanto o Regulamento Geral quanto o Código de Ética e Disciplina, ela pode fazer o seu bel prazer. Ela não vai precisar do Congresso Nacional para alterar esses 2 atos normativos, ao contrário do Estatuto, que é lei ordinária. E aí também é importante vocês notarem o seguinte desses 2 atos que a gente está falando. O Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina, pessoal, são normas de caráter específico e que, por vezes, eles prevalecerão sobre o Estatuto, quando esse dispuser alguma coisa em contrário. Olha, vejam só. E eu dou um exemplo para vocês. O Estatuto vai dizer que o tempo que o estagiário poderá, né, atuar como estagiário da OAB é de apenas 2 anos, sabiam? Então o limite máximo, 2 anos, é o que prevê o Estatuto. O Regulamento Geral vem e diz que são 3. Ora, quem que vai então prevalecer? O Regulamento Geral. Por quê? O Estatuto é uma norma de caráter geral, enquanto que o Regulamento Geral e o Código de Ética e Disciplina são normas de caráter específico, tá bom? Inclusive o Código de Ética e Disciplina, a título apenas, né, de ilustração, ele vai cuidar muito da questão de publicidade, questão dos processos disciplinares, tudo vai estar lá sendo previsto, beleza? Você deve, quem está acompanhando o slide já vai ver que a gente tem aí uma ementa da nossa aula, tá bom? Do que a gente vai poder estar conversando na aula de hoje, que é basicamente algumas considerações iniciais que a gente logo mais já vai conversar, estrutura da OAB, inscrição na OAB, depois a gente vai falar um pouquinho sobre sigilo profissional e, por fim, sobre a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, beleza? São os 4 temas que a gente vai poder conversar um pouquinho, ver alguns pontos, tá bom? Começando do começo, vamos sobre algumas considerações iniciais para situar todos vocês dentro do contexto da OAB, beleza? Primeiro de tudo que vocês têm que saber, pessoal, a OAB ela tem uma natureza jurídica sui generis. Sim, sui generis. O STF assim entendeu que ela não tem dentro ali das pessoas jurídicas nenhuma caracterização do que era previsto em lei. Anteriormente, curiosidade, entendia que ela era uma autarquia federal, mas esse entendimento mudou, porque ela não fazia jus ali dentro dos critérios, dentro das características a uma autarquia federal. Portanto, atualmente a natureza jurídica da OAB é sui generis. E eu explico alguns motivos. Embora ela preste um serviço público relevante, pessoal, um serviço público relevante, eu dou um exemplo por que é um serviço público relevante. Ela não apenas vai proteger nós, advogados, enquanto ali uma entidade de classe, de representação de classe, mas também incumbe à OAB a proteção da democracia, dos direitos humanos, de minorias. Vejam só, então, com
complexa é a atuação da OAB. Por isso que ela presta um serviço público relevante. Outra questão também que difere a OAB é que ela não se submete nem ao direito público, nem ao direito privado, mas sim a ambos, melhor dizendo, né? Perdão, se submete ao direito público e ao direito privado. Vejam só, em algumas questões ela irá responder ao direito privado, em outras questões ela responderá ao direito público. Olha que interessante. Então ela se submete tanto ao direito privado quanto público. É outra característica também que a torna sui generis, única de seu gênero. E aí o que eu queria dizer é que ela não se submete à administração pública. Ou seja, o Estado, né, o governo, o presidente não podem mandar na OAB. Porque não há ali uma hierarquia, ela não se submete à administração pública e inclusive não pode sofrer pressões políticas. E veja que isso é muito importante justamente para a atuação ali do serviço público relevante, para a defesa da democracia, dos direitos humanos. Se ela sofre pressões externas, isso com certeza iria atrapalhar o seu serviço, né? Outra questão muito importante, ela tem independência na sua organização, na sua gestão. Então, como ela vai se organizar, como ela vai ser administrada, é completamente independente. Ou seja, a própria OAB cuida da sua organização. Outra questão muito importante, a sigla OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ela é privativa da própria OAB. Ou seja, eu não poderia ter um negócio, uma empresa, eu não poderia lançar uma marca com a sigla OAB, porque ela é de uso privativa da OAB e dos seus advogados, tá certo? Outra questão importante, ela tem personalidade jurídica? Por obviedade, é claro, ela tem sim PJ, então fiquem muito atentos com relação a isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver que um dos órgãos da OAB não possui PJ, mas por enquanto anotem que para efeitos da OAB como um todo, como entidade, ela tem sim personalidade jurídica, beleza? Outro ponto importante, vocês já se perguntaram qual é o regime ali de quem trabalha para a OAB? SLT, são concursados públicos? Galera, quem trabalha para a OAB trabalha em regime de CLT. Então, por exemplo, a secretária ali da Casa do Advogado, os atendentes da seccional, todo mundo que trabalha para a OAB, a pessoa não é concursada pública, mas sim trabalha em regime de CLT, tá certo? Próximo slide, me lembrei. Imunidade tributária total. Ou seja, a OAB não vai ser tributada em cima de seus bens, rendas e serviços. Então, sobre essas três questões, a OAB não será tributada. Porém, é importante anotar que há uma exceção. Se nós falamos dos serviços prestados pela Caixa de Assistência dos Advogados, que também já vamos estudar, estes sim poderão ser tributários, tá bom? Outra questão importante é que a gente já consegue puxar um gancho disso. TCU, Tribunal de Contas da União. A OAB pode submeter-se ali para sua prestação de contas ao TCU? Ela se submete? Não, galera. A OAB não se submete ao TCU para a fiscalização das suas contas. Ela possui um órgão interno que cuida disso, tá bom? Inclusive, diga-se de passagem, o TCU muito deseja que a OAB submeta suas contas. Porém, isso até hoje não aconteceu, já foi objeto várias vezes no STF de discussão, mas permanece até hoje o entendimento de que a OAB é autônoma e fiscaliza suas próprias contas, beleza? Forma federativa. Assim como o Brasil tem forma federativa composto de vários estados, a OAB também, pessoal, a OAB também tem forma federativa. Ela é composta de 4 órgãos, que já vamos ver quais são. Alienação de bens. E vejam, isso já foi questão de um exame de ordem há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás. Foi uma questão que pegou muitos de surpresa, porque parecia um tema tão bobinho, mas, quem sabe, pode cair na sua prova. A questão da alienação de bens, pessoal, ou alienação, ou também pode ser a compra de bens, tanto vender quanto comprar também bens, ela vai depender de certas autorizações para ocorrer. Então vamos separar. Primeiro a gente vai falar de bens móveis. Então, se a OAB quiser comprar um bem móvel, ela vai precisar de autorização da diretoria, seja do Conselho Federal, seccional ou subseção. Então a diretoria é quem vai poder autorizar. Agora, se ela quiser vender bens móveis, um carro, algum móvel ali da OAB,
ela também precisará apenas da autorização da direção, do corpo diretor ali, da subseção, do conselho seccional, do conselho federal. Mas quem que compõe então? Quem é essa direção aí que eu tô falando? Pessoal, a direção ela é composta pelo presidente da OAB, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e pelo tesoureiro, tá bom? Ele ali é a direção, ela existe tanto no Conselho Federal, quanto no Conselho Seccional, quanto na subseção, tá bom? Então, para compra ou venda de bens, alienação, pode ser hipoteca também, enfim, de bens móveis, apenas a direção ali, apenas o corpo diretivo é o suficiente para autorizar. Falado então dos bens móveis, a gente agora vai ter que falar dos bens imóveis, ou seja, uma casa. Se a OAB quiser comprar uma casa, pessoal, quem vai ter que autorizar é também a direção, vejam só. Ou seja, o corpo diretor da OAB vai ser o responsável por autorizar, tá certo? Agora a figura muda quando nós vamos falar de bens imóveis, mas que nós desejamos o quê? Alienar, ou seja, vender, hipotecar bens imóveis. Se por um exemplo o conselho seccional quer vender a sede, que ele quer comprar outra, ele só poderá fazê-lo mediante autorização do seu conselho, do seu respectivo conselho. Então, se nós falamos do Conselho Federal, o seu conselho terá que deliberar. Se nós falamos do Conselho Seccional, o seu conselho terá que deliberar, tá certo? Não vai ser, então, a direção, não vai ser o presidente, o vice, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro que poderão autorizar, mas sim o respectivo conselho do órgão que desejar, então, alienar um bem imóvel. Nas outras 3 situações, apenas a direção será o suficiente, beleza? Já foi objeto de prova. Publicidade dos atos, galera. Outro tema também bastante importante, bastante interessante. A OAB dá publicidade aos seus atos? Opa, com certeza. Tanto é que em 2018, bem no finalzinho de 2018, ela instituiu seu próprio diário oficial eletrônico. Então agora, todas as informações dos conselhos, seja federal, seccional ou mesmo as subseções, nós recebemos mediante diário oficial eletrônico, tá bom? Envio de e-mails, também será fixado nos fóruns, tribunais também essas informações para dar ampla divulgação. Porém, nós temos que ressalvar o seguinte: há uma exceção a isso. Como sempre, tudo no direito, né? Há uma exceção a isso. Pessoal, atos reservados, como por exemplo, o processo disciplinar, ou atos cuja a administração da OAB entenda que seja necessário conceder sigilo, não serão públicos, não será conferida publicidade. Atos reservados e atos cuja a administração entenda por necessário conceder sigilo, então não serão publicados no Diário Oficial ou em nenhum outro lugar, tá certo? Importantezinho. Próxima questão: competência para julgar ações em que a OAB figure como parte, autor ou réu. Quem é competente, pessoal? Seria a Justiça Comum, Justiça Estadual, seria o STF, seria os Tribunais de Justiça. Pessoal, se a OAB for parte, seja autor, seja réu, num processo, a Justiça Federal é que será competente para julgá-lo, beleza? Anotem aí também informaçãozinha importante, tá bom? E aí, depois de conversado essas questões bem introdutórias, vocês observam, onde eu falo algumas características aí da OAB, a gente vai começar de fato na nossa aulinha sobre agora estrutura da OAB. Primeiro ponto da aula de hoje. Pessoal, acabei de falar para vocês que a OAB ela tem forma federativa, não é? Ela é composta de 4 órgãos. E agora é o momento da gente saber quais são eles. Primeiro órgão é o Conselho Federal, que é o órgão máximo da OAB. Depois, Conselho Seccional. Temos também a subseção. E por último, nós temos a chamada Caixa de Assistência. E aqui em São Paulo é chamada de CASP, tá bom? Esses 4 órgãos vão compor a OAB e nós vamos estudar rapidamente cada um deles, tá certo? Começando pelo maior de todos, o Conselho Federal. Pessoal, o Conselho Federal, ele é o órgão máximo da OAB, é o órgão que representa a OAB, não é? Quando nós falamos de OAB perante outros órgãos ou perante até mesmo internacionalmente, é a OAB Federal que nos representa.
que vocês precisam anotar? Onde que fica a sede dela? Sabemos que é em Brasília, mas a lei prevê que a sede do Conselho Federal será na capital do país, tá bom? Então tome só um pequeno cuidado, talvez, nessa diferenciação do termo. Sabemos que é Brasília, mas a lei diz capital do país, tá bom? E acabei de falar para vocês, ele é o órgão máximo, não é? Composto por quem? Ah, essa é uma pergunta interessante. Galera, o Conselho Federal vai ser composto pelos conselheiros federais, vai ser composto também por ex-presidentes nacionais, vejam só. Então vai ser composto pelos conselheiros federais, pelos ex-presidentes nacionais, tá certo? E obviamente pelo presidente, né? Que é uma obviedade. Vamos começar a falar sobre cada um desses membros aí do Conselho Federal. Começando pelos conselheiros federais, quem são esses tais conselheiros federais? Galera, conselheiros federais são representantes de cada conselho seccional, no número de 3. Em outras palavras, cada conselho seccional enviará 3 representantes para lá no Conselho Federal atuarem como conselheiros federais. Mas quando que eles são escolhidos, pessoal? As eleições na OAB, elas ocorrem de 3 em 3 anos. Elas são trienais, a gente chama. Então, quando ocorrer as eleições do Conselho Seccional, dentro ali da chapa que compõe, já vão ter os 3 representantes que irão se tornar conselheiros federais. Então, de 3 em 3 anos, temos novos conselheiros. A chapa que ganha as eleições no Conselho Seccional vai ter ali os seus 3 representantes que irão para o Conselho Federal, beleza? Esses 3 conselheiros formarão uma delegação, e isso é importante. Significa que nós temos ao todo 27 delegações no Conselho Federal, tá bom? Além disso, falei para vocês que compõem também os ex-presidentes nacionais, tá bom? Então, todo presidente nacional, que, traduzindo para vocês, é o presidente do Conselho Federal, todo ex-presidente nacional, terminado o seu mandato, automaticamente se torna um membro ali honorário vitalício do Conselho Federal. E também, claro, o presidente nacional, uma vez ali que ele tenha entrado para cumprir o seu mandato, ele também faz parte do conselho, tá certo? Sobre o cargo de conselheiro federal para os conselheiros federais, algumas características. Primeiro, ele é um serviço público, sabiam? É considerado um serviço público. Mas não quer dizer que ele vai receber algo, tá bom? Ele é gratuito, ou seja, não ganha salário. Além disso, pessoal, ele conta para fins de aposentadoria, vejam. E para fins de disponibilidade também, e a OAB considera ele um serviço obrigatório, tá certo? Algumas pontuações a respeito do cargo de conselheiro. Beleza? Avançando, próximo slide, vamos falar sobre sistemática de votos dentro do Conselho Federal. Pessoal, se esse é o pessoal que compõe aí o Conselho Federal, como que funciona a questão dos votos? Quem que vota aí? Obviamente que quem vai votar são os conselheiros federais. Então eles votam, mas o voto no Conselho Federal ele é por delegação. Ora, vamos voltar. Eu disse para vocês que os conselhos seccionais enviam 3 conselheiros federais que os representam lá no Conselho Federal, formando uma delegação, não é? Galera, então significa que quando nós tivermos alguma coisa para ser votada lá no Conselho Federal da OAB, não serão 3 votos dos conselheiros, mas sim um voto. Os 3, claro, irão votar entre si para decidir qual será o voto que representará o Conselho Seccional de São Paulo, o Conselho Seccional do Rio de Janeiro, de Minas, enfim. Outra questão também muito importante, pessoal, é a gente falar a respeito do tema de interesse das delegações. Então vamos supor que aquilo que vai ser ali decidido no Conselho Pleno seja algo que diga respeito ao Conselho Seccional de São Paulo. Galera, por uma vedação ética, se é um tema de interesse, não será permitido que aquela delegação vote, beleza? Então, se é um tema de interesse, a delegação, por exemplo, de São Paulo, se é objeto da votação diz respeito ao nosso estado, então a delegação de São Paulo não votará, tá bom? Por uma questão de ética, o próprio código não permite. Ex-presidentes nacionais, próximo tema. Galera, ex-presidente nacional, ex-presidente do Conselho Federal, ele vota? Sim, pessoal, ele pode votar. Nossa, mas eu li que o ex-presidente não vota, ele só tem direito à voz. Ah, pois muito que bem, anotem aí.
Nós temos então 2 marcos temporais para decidir, para verificar se um presidente votará ou se ele apenas terá direito à voz, tá bom? Galera, se ele foi um ex-presidente nacional anterior a julho de 94, então significa que ele tem direito à voz e voto. Ele poderá então tanto votar quanto falar, quanto fazer alguma arguição ali no Conselho Federal, tá certo? Ali na votação do Conselho Pleno. Agora, se ele é um ex-presidente nacional posterior a julho de 94, ou seja, 95, anos 2000, 2010, então ele só terá direito à voz, ele não poderá votar. Vejam, então no fim, quem que pode votar, pessoal? Os conselheiros federais e os ex-presidentes nacionais anteriores a julho de 94. E, nossa, por que o professor fica falando toda hora julho de 94? Eu não entendi. É muito fácil, pessoal, e eu explico pra vocês. Por que eu falo tão assim específico? Eu posso ser mais específico. 4 de julho de 94. Pessoal, 4 de julho de 94 foi o dia que entrou em vigor o atual Estatuto da OAB, vejam só. Se então ele foi ex-presidente nacional anterior a isso, significa que ele foi ex-presidente nacional anterior, na vigência do outro estatuto. E o outro estatuto previa que ele podia votar. É um direito adquirido. Agora, quem foi ex-presidente nacional na vigência do atual estatuto, aí ele só prevê direito à voz, não direito a voto, beleza? Mas e o presidente nacional, pessoal? Ele não pode votar? Poxa, então ele é presidente, mas não pode votar? Pessoal, a regra é que o presidente nacional não votará, tá certo? Porém, ele poderá votar. Aí, outra exceção. Galera, o presidente nacional poderá votar quando aquele objeto ali de votação no Conselho Federal acabar em empate. Ou seja, foi votado pelos conselheiros, pelos ex-presidentes que podem votar e acabou empatando. Então, o que acontece? O presidente nacional tem o chamado voto de qualidade ou voto de Minerva. É o voto de desempate para que ele possa desempatar ali a celeuma. Então, ele acaba votando. Do contrário, o presidente nacional ele não votará, beleza? Pergunta: um presidente de conselho seccional que esteja lá no Conselho Federal pode votar? Ele tem direito à voz, então ele pode falar, mas não poderá votar, tá bom? O código, inclusive, vejam que curioso, prevê a ele o direito de se sentar junto à sua delegação, mas ele não poderá votar, tá certo? E aí, por fim, né, nessa rápida vistoria sobre o Conselho Federal, algumas competências do mesmo. Primeiro, que eu já falei algumas vezes, representar os advogados nacional ou internacionalmente. É o Conselho Federal que cuida disso. Outra questão também, pessoal, ele cuida ali de organizar como será o exame de ordem, no seguinte sentido: serão 80 questões, serão 100, quais matérias irão cair, quais matérias não irão cair, também é competência do Conselho Federal. Galera, intervir no Conselho Seccional. Quem que vai intervir no Conselho Seccional? Vamos supor que está uma bagunça ali, eles não estão administrando direito, não estão seguindo a lei. Quem que vai intervir? Ora, o Conselho Federal. E pode anotar mediante votação de 2/3 do seu Conselho Pleno nesse sentido, beleza? Então é uma competência também do Conselho Federal. Galera, lista sextupla para integrar o STF, o STJ, tribunais que são federais, da União, né? A nível nacional. Quem que vai então elaborar e indicar o advogado ali do 5º Constitucional? Será o Conselho Federal, beleza? Outra também que a gente pode ter, deixa eu pensar. Vejam só, quem que vai editar o regulamento geral, quem vai editar o código de ética e disciplina, ou novos provimentos, resoluções, súmulas? Vejam, o Conselho Federal também é competência dele, beleza? Então, outras competências vocês podem ver lá no artigo 54 do Estatuto, tem um monte de competência, tá certo? Essas foram as mais famosas, digamos, beleza? Próximo órgão que a gente vai estudar hoje, Conselho Seccional, beleza? Conselho Seccional. Galera, o Conselho Seccional ele é a representação da OAB a nível estadual, tá certo? A nível estadual. Então, cada estado necessariamente terá um conselho seccional. Se nós tivéssemos territórios, diga-se de passagem,
também seria obrigatória a presença de um conselho seccional nele, beleza? A respeito de conselhos seccionais, é importante a gente saber também quem que compõe ele. O que compõe o conselho seccional? Conselheiros seccionais, vejam que fácil o nome. Também ex-presidentes de conselhos do conselho seccional e também, claro, o presidente, né? Sempre faz parte do conselho. Galera, quantos conselheiros seccionais uma seccional pode ter? E aí o número varia, tá bom? O número mínimo está escrito aí no slide, o artigo 106 do Regulamento Geral. É que não importa o tamanho daquele conselho seccional, ele terá sempre no mínimo 30 conselheiros. Então vamos supor que ele tenha 100 advogados, 30 conselheiros. Se ele tem 2.000 advogados, 30 conselheiros. Até 3.000 advogados, o conselho seccional terá apenas 30 conselheiros seccionais. Porém, a figura muda um pouco quando nós temos um número muito grande de advogados. Pessoal, dado 3.000 advogados, a cada novos 3.000 poderá ser adicionado um conselheiro conselheiro seccional. Ou seja, 3.000 conselheiros, tivemos 6.000. Então nós podemos ter 31. Atenção, eu tenho 3.000, eu tenho 3.500. Posso? Não, 30. Posso? 4.000, 30. 5.000, 30. É 3.000 mais 3.000, beleza? No limite máximo de 80. Então nós podemos ter no máximo, não importa se você tiver 1 milhão de advogados, você só poderá ter 80 conselheiros seccionais, beleza? Sistemática de voto. E vejam que maravilha, é basicamente a mesma coisa do Conselho Federal. Quem tem direito a voz e voto? Os conselheiros. Então quem vota de fato são os conselheiros, beleza? Ex-presidente, galera, do Conselho Seccional. Então ele foi presidente do Conselho Seccional de São Paulo, terminou seu mandato, virou-lhe conselheiro, membro honorário vitalício. Tem direito a voz e voto? A regra, voz. Vocês estão certinho. Então atualmente somente poderá votar. Porém, se o cargo dele de presidente foi anterior ao atual estatuto, à atual vigência do estatuto, ou sendo bem específico, 4 de julho de 1994, então ele tem direito a voz e voto, direito adquirido dele, beleza? Do contrário, somente direito a voz. E a mesma coisa do presidente do conselho seccional, ele não pode ele não pode votar, salvo se aquilo que foi objeto de votação ali no conselho acabou tendo um empate. Então, nesta oportunidade, ele poderá votar. Voto de qualidade ou de Minerva, beleza? Outros membros, vejam, vamos lá, outros membros que também podem fazer parte do Conselho Seccional ou mesmo do Conselho Federal, vamos lá. Galera, se a pessoa ela foi laureada, premiada, reconhecida com a chamada medalha Rui Barbosa, ela também pode fazer parte do Conselho Federal. A medalha Rui Barbosa é um prêmio, um reconhecimento, né, aos advogados, pode ser concedido de 3 em 3 anos, olha, um adendo aí, um plus. E um premiado, laureado com a medalha Rui Barbosa faz parte do Conselho Federal, porém sem direito a voz, sem direito a voto, apenas direito a voz, beleza? Se ele é o presidente do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, ele também tem direito a voz, não a voto, no Conselho Federal. Dentro do Conselho Seccional, o que eu posso dizer para vocês é que se ele, por exemplo, é o presidente do Instituto dos Advogados local do estado, ele também tem direito à voz. E aqueles que são geralmente reconhecidos com a maior premiação, com o maior reconhecimento do Conselho Seccional, também costumam ser membros ali honorários, tá certo? Anotem que o seguinte, nós sabemos dizer o que é do Conselho Federal. O Conselho Federal é o mais ali delineado, é o que está mais previsto de maneira completa. Quando falamos dos conselhos seccionais, muitas coisas são de regimentos internos. Então, se vocês não encontram alguma informação a respeito de algum conselho seccional, fiquem tranquilos, é porque é um regimento interno. O Conselho Federal, que é muito mais completo e a gente tem muito mais acesso às informações, tá certo? Relação às sessões no Conselho Seccional, galera, elas são de duas naturezas, ordinárias e extraordinárias.
Reuniões ordinárias são aquelas que costumam acontecer mesmo, estão previstas ali no cronograma, são de fevereiro a dezembro. Tudo o que acontece nesses meses são chamadas reuniões ordinárias. Mas nós temos também reuniões chamadas extraordinárias, que são convocadas fora da pauta, fora do que é previsto, ou que são convocadas nas férias, em janeiro, ou ainda se são convocadas pelo presidente ou por 2/3 do conselho. Então, 2/3 do conselho decidiu ali que é necessário uma reunião, então é uma reunião extraordinária, ou a requerimento do presidente é uma reunião extraordinária, ou nas férias, em janeiro, também é uma reunião extraordinária, beleza? Comissões, pessoal, comissões da OAB. Galera, o código, o estatuto prevê que para os conselhos seccionais e depois para as subseções, 3 comissões são obrigatórias de existir. Vocês com certeza já ouviram falar de comissões, existem das mais diversas áreas, comissão do direito da mulher, comissão de direito digital, de segurança pública, direito empresarial, civil, penal, enfim. 3 são obrigatórias de todo o conselho seccional ter. Vamos ver quais são? Comissão de direitos humanos, comissão de orçamentos e contas e também uma comissão de estágio e exame de ordem, tá certo? Essas 3 comissões são obrigatórias, todo conselho seccional tem que ter, beleza? E para finalizar, competências do conselho seccional, e eu já digo a melhor de todas. Quem vai estabelecer a tabela de honorários, galera, é o conselho seccional, sabiam? Então, quanto que você vai ganhar por impetrar um habeas corpus, o conselho seccional decide. Mas também é o conselho seccional que decide quanto que você vai pagar de anuidade. Vejam, também é uma competência do conselho seccional. É competência dele também intervir na subseção. Então, observem que há ali uma escadinha. Primeiro, o Conselho Federal, que intervém na seccional, que intervém na subseção. Também mediante 2/3 do seu respectivo conselho, tá bom? Outra competência, estipular ali a lista sêxtupla para indicar um advogado para compor. Agora, um tribunal de justiça, né, nível estadual, também será o conselho seccional. Beleza? Finalizado, próximo item, próximo órgão, melhor dizendo, subseção. Pessoal, subseção. Estamos agora a nível praticamente ali de cidade. Mas é justamente isso que eu quero falar com vocês. Todo mundo, quando pensa em subseção, automaticamente já coloca, é uma por cidade. E eu vou dizer para vocês que não. Vocês sabiam? Uma subseção, pessoal, ela não simplesmente será necessariamente uma cidade. Pode ser que nós tenhamos uma subseção que abarque uma região, um bairro ali de uma cidade. Como São Paulo, que é enorme, tem várias subseções. Mas também pode ser que uma determinada região do estado seja muito pequena, com poucos advogados. Isso significa, então, que uma subseção pode abarcar mais de uma cidade. Então, cuidado que não é sempre subseção, uma cidade. Subseção, uma cidade. Ela pode ser parte de uma cidade ou mais de uma cidade, tá certo? Sobre a subseção, é importante dizermos que ela é uma extensão do conselho seccional. Ou, se quiser anotar chique, longa-manos do conselho seccional. Galera, a subseção ela serve, na verdade, para que o conselho seccional consiga atender a todos os advogados. Porém, pensem comigo, um conselho seccional a 300, 400, 500 quilômetros de distância, como que ele vai atender os seus advogados ali naquela região? Será impossível. Com qualidade, absolutamente impossível. Portanto, essa é a função da subseção, prestar apoio para os advogados que estão distantes do conselho seccional. Por isso que nós dizemos que ela é o quê? Uma extensão. Mas isso não quer dizer que ela não tenha autonomia ali de organização administrativa. Ela pode se organizar, tá certo? Porém, pelo fato dela ser uma extensão da seccional, de todos os órgãos da OAB, é o único que não possui personalidade jurídica. E isso é importante. Então significa que o Conselho Federal que nós estudamos, o Conselho Seccional que nós estudamos, tem PJ, tem personalidade jurídica. A subseção não possui, é o único. E aí, Caixa de Assistência, que é o próximo que iremos estudar, também possui PJ. Beleza?
Para que criemos uma subseção, é necessário que ao menos 15 advogados estejam domiciliados ali naquela região. Se eu só tiver 15 advogados domiciliados naquela região, maravilha, posso criar uma subseção. Do contrário, não é possível. Preciso ter pelo menos 15. Mas para que eu possa criar uma comissão, é necessário que eu tenha no mínimo 100 advogados inscritos naquela subseção. Mas o que é... Comissão não, perdão. Conselho. Mas o que é um conselho, pessoal? O conselho ele é muito importante. O conselho, se você tem 100 advogados ou mais inscritos profissionalmente, né, domiciliados profissionalmente naquela subseção, se você tem então esse conselho, significa que você pode receber inscrições para o pessoal entrar na OAB. Então você daqui a pouquinho, quando passar na OAB e for fazer a sua inscrição, se a subseção, se a casa do advogado da sua cidade, às vezes não tiver 100 advogados ali, ela não tem então um conselho e ela não poderá receber a sua inscrição. Outra também função importante é realizar a instrução probatória, ali a colheita probatória, ouvir ali o advogado, ouvir, né, a pessoa que o denunciou em processos disciplinares. Ou seja, toda a colheita probatória, a subseção, através do seu conselho, poderá realizar. Mas anotem, grifem que o conselho, a subseção, nunca poderá julgar. Ela realiza a instrução probatória e remete os autos ao TED, Tribunal de Ética e Disciplina, que fica nos conselhos seccionais, para que esse, então, proceda ali para a finalização e para julgar o advogado, tá certo? Comissões. E aí vale a mesma regra que a gente acabou de ver dos conselhos seccionais. 3 são obrigatórias: direitos humanos, orçamentos e contas e também estágio e exame de ordem. Essas comissões são obrigatórias de existir em todos os conselhos, todas as subseções, melhor dizendo. Beleza? Sobre subseção também, bem tranquilinho. E agora, para finalizar os órgãos da OAB, vamos falar do último, que é a Caixa de Assistência do Advogado. Aqui em São Paulo, CASP, tem CAARG, CAAP, KMG, enfim, vai variar. Qual que é a função, para que serve a Caixa de Assistência, pessoal? Digamos que ele é um órgão assistencialista, ou seja, ele serve para auxiliar o advogado. E vocês sabem bem como. Através de desconto em livros, em farmácia, muito popular, mas também fornecer vacinas, atendimento médico com valores muito abaixo do praticado normalmente, ou até mesmo gratuitamente. Ou seja, conceder ali benefícios para os advogados, tá bom? Inclusive, ele tem, não são todos os conselhos seccionais, mas, por exemplo, São Paulo tem a sua própria previdência privada. Também a CASP é a responsável por organizar. Então, toda essa questão assistencialista de benefícios para o advogado são as caixas de assistência que cuidam. Todo conselho seccional a tem, desde que possua no mínimo 1.500 advogados ali regularmente domiciliados profissionalmente, ou seja, com inscrição. Tendo 1.500 no mínimo, aquele conselho seccional pode criar a sua caixa de assistência, beleza? Mas da onde que vem o dinheiro? Porque a caixa de assistência se dá benefício, provavelmente é ela que assume o ônus, né? Mas da onde que vem então? Da onde que vem a renda ali, os subsídios para que ela consiga trabalhar? Galera, a Caixa de Assistência vai arrancar dinheiro, vai tirar dinheiro para que possa promover esses benefícios da metade líquida das anuidades pagas por nós, advogados. Então, sua receita advém da metade líquida das anuidades pagas, beleza? E em caso de extinção, quem que vai cuidar, pessoal? Vocês acham que é a subseção que cuida da Caixa de Assistência ou o Conselho Seccional que cuida? Galera, quem vai cuidar de fiscalizar a Caixa de Assistência é o Conselho Seccional, beleza? Então vamos supor que a Caixa de Assistência também seja bagunçada. Quem vai intervir é o Conselho Seccional, também mediante 2/3 do seu conselho, tá bom? Então, havendo a extinção da Caixa de Assistência, porque talvez esteja dando prejuízo, não esteja sendo utilizada, enfim. Sendo necessário extinguir a Caixa de Assistência, tudo que estiver em caixa vai ser revertido para o próprio Conselho Seccional. Beleza? Porque é ele que cuida. Chique?
Galera, sobre os órgãos da OAB, era isso que a gente tinha para conversar, tá bom? Muito por cima, a gente só tratou de alguns temas, tá certo? Porque senão a gente ficaria aqui a manhã toda, a tarde toda conversando, não é? Então, só para que vocês se situem aí sobre o que vocês precisam estudar, beleza? Quem já foi meu aluno, já viu alguma aula minha, sabe que a hora que eu terminasse esse conteúdo, ou eu chamo essa unidade, viria uma bateria de questões. E aí eu abro um parênteses muito importante, porque mais do que dar aula para vocês hoje, eu quero guiá-los, quero dar dicas. Pessoal, se você ficar sentado, olhando para minha cara agora, para a cara de outros professores, só isso não é o suficiente para que você passe na OAB. Sim. Você só ficar olhando, anotando, só assiste a aula, não é o suficiente para passar na OAB. Galera, atualmente o exame de ordem ele é uma prova de nível muito acima. Difícil mesmo. O objetivo ali é garimpar a galera que é boa. Então, às vezes, você pode ser um bom aluno, mas que não está preparado para responder as questões. E isso é muito comum. Eu encontro alunos bons, colegas na época que eu prestei o exame de ordem muito bons, mas que infelizmente não sabiam responder às vezes a prova. Outros fatores, claro, mas às vezes não sabiam responder a prova, não sabiam identificar a resposta. Por isso que sempre eu vou recomendar para vocês que façam questões. Muitas questões. Então, se você tem mais tempo, faça mais questões. Se você tem menos tempo de estudo, faça também muitas questões. Você fazer questão, você irá aprender com o acerto ou com o erro, mas mais do que isso, você vai pegar a manha de como identificar a resposta, alguns joguinhos ali que a OAB costuma fazer com você, que a FGV faz, para que você erre a questão. Ter experiência em respondê-las é tão importante quanto ficar estudando. E mais do que isso também, é claro, a OAB ela repete, e repete bastante, viu? Sendo bem sincero. Então, como são às vezes cíclicas questões, você pode, me lembro, caiu no 5º exame da OAB, essa questão, maravilha, vai ser muito mais fácil para que você acerte, tranquilo? E aí eu falei para vocês, só ficar me olhando não basta, e não basta mesmo, galera. Só assistir a aula e anotar não é o suficiente. Você tem que revisar, você tem que estudar em casa, tá bom? Você tem que fazer as questões, e aproveitem que atualmente os editais estão suspensos. Significa que você não tem um prazo certo, mas você tem certo que ela vai demorar para acontecer. Portanto, use isso para estudar, mas estudar devagarinho, com tranquilidade. Quanto menos tempo você tem, mais enlouquecidamente você vai ter que estudar. Até porque é gigante o conteúdo. Então, se você tem aí 4 meses, 5 meses para estudar, ou quem está no 4º ano, 1 ano para estudar, não deixe para a última hora, tá certo? Comece a se organizar agora, adquira algum livro e aí já comece a sua preparação para que não tenha tanto terror na sua época lá próxima de realizar o exame. Que eu falo não tanto terror porque é inevitável, né, gente? Convenhamos. Prestar exame de ordem é uma loucura, a gente sempre fica nervoso, vai ficar inseguro, não importa o quão genial você seja. Eu brinco que todo mundo faz a faculdade, e todo mundo faz a faculdade de quê? De advocacia, né? Então é cobrado de nós, às vezes, aprovar no exame de ordem. E eu digo que não tem essa de, eu não passei, eu não sou bom, ele passou de primeira, ele é melhor que eu. Galera, a prova ela tem os seus métodos de avaliação que não irão dizer se você é mais ou menos competente que o seu colega que passou de primeira, tá bem? É muito importante pontuar isso. O importante é você passar. Ela é apenas uma prova que vai te dar ali os meios de advogar. O que vai interessar de verdade, de fato, é você ser um profissional competente, honesto, que trabalhe o seu melhor para o seu cliente, seja uma causa de R$1 milhão, seja uma causa de R$500. É isso que faz a diferença no dia a dia da advocacia, beleza? É você ser uma pessoa honesta, tá bom? Proba. Então fiquem tranquilos, é só uma prova que você talvez tenha que se esforçar mais ou menos, beleza? Fechado o momento coach, vamos voltar para a aula. Próximo tema, vamos falar sobre inscrição na OAB. Galera, o artigo 8º do Estatuto, ele vai trazer ali os incisos que vão ser requisitos para que você consiga se inscrever na OAB, beleza? Então vamos começar vendo cada um deles, é muito tranquilinho, o que tiver de pontuar eu falo e vocês anotam, beleza?
Inciso 1, galera, vai dizer que é um requisito para que você possa se inscrever na OAB, ou seja, virar advogado, que você tenha capacidade civil. Quando que você adquire capacidade civil, pessoal? A regra é aos 18 anos, não é? Então, fez 18 anos, você conseguiu aquela capacidade plena, ou seja, capacidade para exercer todos os atos, direitos e deveres da vida adulta, capacidade civil. Sabemos também que, por exemplo, eu sempre trago essa indagação, né, inquietação, que às vezes você consegue adquirir capacidade civil por outros meios, através do casamento, aprovação em concurso público, né, emancipação. Então, vejam só que interessante, poderia às vezes um menor de 18 anos, mas que tivesse a sua incapacidade suprida e então se tornasse um capaz civilmente a advogar? Se a gente olhar do ponto de vista do inciso 1, sim, vai ter capacidade civil, então seria possível ele se inscrever. Mas há outros requisitos que talvez não o permitissem. Inciso 2, galera, ter diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente reconhecido pelo MEC, no caso. Então você, quando colar grau, vai receber lá o seu diploma depois de uns meses, ou recebe também, na verdade, a declaração de colação de grau, o histórico. O que acontece, pessoal? O artigo 8º diz que você tem que apresentar o seu diploma, não é? Só que o diploma demora meses, 6 meses às vezes. Poxa, você vai ter que então esperar tudo isso para virar advogado? Galera, a própria OAB já sabe disso, e aí no regulamento geral ela diz que na falta do diploma você pode apresentar o histórico completo que vocês recebem e também uma certidão de colação de grau autenticados para que ele então supra a ausência do diploma. Ou seja, se você não tem o diploma, você pode apresentar o seu histórico completo com a certidão de colação de grau. E aí eles irão suprir a ausência do diploma, beleza? Não vai ser, então, por falta do diploma que você não se inscreverá. Próximo inciso, 3. Título de eleitor e quitação de serviço militar. Então, para os rapazes, eles terão que apresentar que estão em dia com a Justiça Eleitoral e também que são reservistas, tá certo? Tá tudo certinho com a Justiça Militar também. Para as moças, apenas que esteja tudo certo dentro da Justiça Eleitoral. Votou na última eleição ou pagou a multa, justificou algo do tipo, tá bom? Importante dizer, estrangeiros não precisam comprovar nem outro, tá bom? Eles, para advogar aqui no Brasil, preenchido os requisitos necessários, isso não é necessário, esse inciso 3 não é necessário para estrangeiros, tá bom? Inciso 4, que logo mais vocês irão preencher. Aprovação do exame de ordem, tá bom? Curiosidade para vocês, vou falar. Quando vocês aprovam no exame de ordem, vocês vão pensar que vocês vão precisar de uma declaração. Porque pensam assim, nossa, como é que a OAB vai saber? Eu vou chegar lá, eu quero virar advogado. Como é que a OAB vai saber que você foi aprovado no exame de ordem? Galera, fiquem tranquilos com isso, tá bom? A própria OAB tem ali o número. Quando você chegar com a documentação necessária, ela já vai puxar no sistema. Então fiquem tranquilos. A galera na minha época surtou porque ficou, eu não recebi nada. Outra pergunta, eu tenho prazo para assumir a OAB, digamos, para virar advogado? Não. Uma vez que você tenha aprovado no exame de ordem, você não precisará prestar outro daqui a 5 anos. Vale para sempre, tá bem? Próximo inciso 5, atividade incompatível. E essa é importante. Galera, atividade incompatível diz respeito à profissão do advogado. Ou seja, ele é um promotor, ele é um juiz, ele exerce uma atividade profissional que não coaduna com a advocacia, então ele é incompatível. Significa que ele não pode se inscrever se ele é antes, ou se ele já é advogado e tem uma atividade incompatível, vai ser cancelada a sua OAB. Importante que vocês não confundam isso, pessoal, com a conduta incompatível, tá bom? Muito importante isso. A conduta compatível ela diz respeito à atuação pessoal do advogado, ou seja, quem é ele na vida dele, no dia a dia. Então, o estatuto traz exemplos. Se o advogado ele vive se metendo em briga, em escândalo, jogatina ou mesmo embriaguez, todo mundo sabe ali, ou seja, uma situação vejatória. Ele tem uma conduta incompatível, tá certo? E aí o regulamento geral vai dizer que aquele que possui conduta incompatível não pode se inscrever nos quadros da OAB.
tá certo? Importante sobre isso é dizer que, mas como que a OAB fica sabendo? Alguém vai lá e vai te denunciar. Então, você que às vezes vai na balada e fica muito louco, tome cuidado para que você não seja pego pela conduta incompatível, tá bem? Ai, brincadeira, pessoal. Beleza? Então, a conduta incompatível diz respeito com a atividade pessoal, o dia a dia do advogado, tá bom? Agora, quando nós falamos ali no inciso 5 da atividade incompatível, ela diz respeito da atuação profissional. Então, o artigo 8º, inciso 5, vai falar do que ele trabalha. Ele é um promotor, ele é um juiz, ele é um cartorário, ele é incompatível com a advocacia, não pode se inscrever. Agora, o regulamento geral, eu vou até colar aqui no slide, o artigo 20, parágrafo 2º, vai dizer que se ele ali tem uma conduta incompatível reiterada, ou seja, embriaguez, que eu já falei, jogatina, então não poderá se inscrever, beleza? Aí é uma previsão lá do regulamento geral, combinado com o estatuto que traz ali alguns exemplos, tá certo? Inciso 6, idoneidade moral. Ou seja, você tem que ser uma pessoa idônea. E a idoneidade, ela é presumida, tá bom, pessoal? Então, todo mundo se presume de primeira que é uma pessoa ali, ó, gente fina, de boa fé, boa índole. É idônea. Porém, pode ser que às vezes você pratique alguma conduta que seja considerada inidônea. E aí ela diz respeito também à sua conduta pessoal. Você, enquanto pessoa que quer se inscrever na OAB, pratica alguma conduta que é considerada inidônea. Mas o que é ser inidôneo? E aí está o pulo do gato, pessoal. A OAB não traz nem no estatuto, nem no regulamento geral, nem no código de ética, ela não traz o que é uma inidoneidade. Diz apenas que será considerado inidôneo o advogado após decisão do conselho. Então, será necessário que o advogado pratique uma conduta, essa conduta chega aos ouvidos da OAB, que alguém então te denuncie para a OAB, e aí o conselho vai deliberar e vai entender que você é inidôneo ou não. Para que você não consiga se inscrever, ou melhor, ou ainda, perdão, seja excluído dos quadros da ordem, é necessário que 2/3 do conselho decida pela sua inidoneidade, tá certo? Então, ser inidôneo depende. A OAB vai ter que entender que você é inidôneo, tá bom? Último, prestar compromisso perante o conselho. O que é isso, pessoal? É você ir lá na subseção e pegar a vermelhinha, tirar foto, fazer o juramento. Isso tudo é prestar compromisso perante o conselho, tá certo? Isso, pessoal, é um ato personalíssimo. O que é ato personalíssimo? Somente você pode fazer. Eu vou mandar minha mãe com meu pai, porque eles batalharam tanto para pagar minha faculdade, me apoiaram. Vou mandar minha namorada, meu namorado. Galera, não pode, nem mesmo mediante procuração. Tem que ser você para ir lá tomar posse, digamos, para se tornar advogado e receber sua carteirinha, beleza? Apontamentos importantes para vocês já deixarem anotadinho aí, são recentes, tá bom? Então fica a dica. Galera, a pessoa que pratica violência doméstica contra a mulher, ela não poderá se inscrever na ordem. Porque ela é considerada inidônea. Então a OAB decidiu isso, tá certo? Através de um provimento. Isso cai no exame de ordem? A minha função aqui é dizer para mais para que caia para menos, né? Então, a pessoa que está sendo processada, depois de reconhecida ali a situação perante as autoridades da OAB, ela não poderá se inscrever porque é inidônea, ou ainda, se ela já é advogada, terá sua OAB cancelada, será excluído dos quadros, tá bom? Isso aí é uma novidade da OAB, tá bom? Ano passado, salvo engano. Outra questão importante que já foi objeto de prova, uns 3 exames atrás. Nome social, a identidade do advogado. Pessoal, transexuais são pessoas que possuem disforia de gênero. Em linhas gerais, até porque eu não tenho nem competência para falar com propriedade sobre o tema, mas em linhas gerais, um transexual é uma pessoa que nasce com um corpo biológico masculino, por exemplo, mas ele se reconhece, a sua identidade de gênero é feminina, enquanto mulher.
Então o que acontece? Essa pessoa, irá querer talvez fazer uma cirurgia ali de readequação de gênero, vai assumir ali a identidade que é dela, enquanto mulher ou enquanto homem. Isso significa que a sua identidade, a sua carteirinha da OAB terá que acompanhar aquilo que ela se identifica, não é verdade? E a OAB permite, tá bom? Artigo 33, parágrafo único do Regulamento Geral, diz que para que o advogado tenha o seu nome social incluído e reconhecido ali na sua identidade, basta que ele se identifique como aquela pessoa que ele é, que a sociedade o identifique com aquela nova pessoa, personalidade, e aí ele irá requerer para a OAB, que então, claro, irá verificar e provavelmente conceder a sua alteração nos registros. Vejam que bacana. Artigo 33, parágrafo único do Regulamento Geral. Beleza? Ainda dentro de inscrição na OAB, mas agora a gente vai falar dos estagiários, que muitos que estão assistindo provavelmente são. Vamos falar então sobre a inscrição do estagiário na OAB. Pessoal, os estagiários, que coitados, são a classe ali mais baixa, a casta mais baixa, né? Os coitados dos estagiários, tudo culpa deles, né? A gente vai ver que as coisas mudam um pouco de figura dentro do estagiário que está regularmente inscrito na OAB. Então vamos lá. Você pode fazer estágio no escritório de advocacia e aí você pode ter a chamada carteirinha da OAB. Então você é estagiário, mas é um estagiário da OAB. Você é um estagiário mais chique, digamos, né? Quem pode ser estagiário da OAB, pessoal? Quem está nos 2 últimos anos da graduação ou mesmo, vejam só, o bacharel em Direito, que, claro, não foi aprovado no exame de ordem. Vejam que interessante. Ou também, que não foi estagiário da OAB. Então, ele se formou, ainda não prestou o exame de ordem, ou não passou, às vezes, infelizmente, ele pode atuar como estagiário da OAB. Trabalha junto ao escritório e será um estagiário devidamente credenciado junto à OAB. Então, os 2 últimos anos, ou o bacharel que nunca foi aprovado no exame de ordem, também pode ser estagiário da OAB. E aí, por quanto tempo ele poderá ser estagiário, pessoal? O estatuto vai prever que no máximo 2 anos. Então, no máximo 2 anos, ele poderá ser estagiário. Já o regulamento geral prevê que serão 3 anos. Então, o que vai prevalecer? Eu até falei no comecinho da aula sobre isso. O regulamento geral. Ele prevalece, então, no máximo 3 anos, tá certo? Dentro desses 3 anos, o seu estágio pode ser renovado, mas não poderá ultrapassar 3 anos. Beleza? Onde que ele vai requerer a inscrição para se tornar estagiário da OAB? E isso é importante, pessoal. Até já puxo lá do gancho da inscrição. Galera, para fazer inscrição enquanto estagiário, ele só poderá fazer inscrição no conselho seccional cujo território fique a sua faculdade, universidade. Em outras palavras, ele é de Minas, mas ele mora em São Paulo, porque ele é de Minas, mas mora em São Paulo porque estuda em São Paulo. Então o que interessa? Ele é de Minas, mas estuda em São Paulo. Onde que ele vai ter que requerer inscrição como estagiário? Aqui no Conselho Seccional de São Paulo, beleza? Abrindo um parênteses, porque eu não comentei isso. Na inscrição do advogado não há, tá bom? Essa determinação. Você pode ser de Minas, ter estudado no Rio de Janeiro e requerer inscrição lá na Bahia. Não há qualquer óbice. Você tem que realizar a sua inscrição no lugar onde irá determinar o seu domicílio profissional. Então você pode morar no estado e trabalhar em outro. Você pega ônibus, pega carro, pega avião se você for muito rico e não tem problema algum. Agora, o estagiário só poderá requerer, melhor dizendo, inscrição no conselho seccional onde fique a sua faculdade. Tá bom? Outro requisito também, ele tem que estar realizando estágio, seja no escritório credenciado ou na defensoria pública, por exemplo, ele faz estágio em algum órgão público no setor jurídico. Ele também faz estágio, às vezes, na faculdade, lá no NPJ, né, Núcleo de Prática Jurídica, como costumar chamar. Então, se ele realiza estágio de advocacia, ele pode requerer inscrição como estagiário da OAB. E é importante dizer que é o seguinte, vamos supor que o aluno ele é um incompatível. Ele é um militar, é o melhor exemplo. Então, o aluno é militar.
do exército, policial, não importa, ele é militar. Ele é incompatível com a advocacia. Então ele pode, ainda que realize estágio no escritório, ser estagiário inscrito na OAB? Não, pessoal. Se o aluno por si só ele é incompatível com a advocacia, ele não poderá solicitar a sua inscrição. Outra questão também. Vamos supor que ele faz estágio com alguém que é incompatível. Exemplo, ele faz estágio no Ministério Público. Ele pode requerer então sua inscrição como estagiário? Não pode, porque o seu supervisor é incompatível com a advocacia. Também não poderá, tá bem? O que o estagiário pode fazer, afinal de contas? Galera, são poucas as atuações do estagiário, mas são muito bacanas. Primeiro de todas, a mais legal na minha opinião, ele pode tanto fazer peças quanto protocolar, mas apenas petições intermediárias, sejam ações judiciais ou administrativas, ele pode protocolizar petições de juntada, petições intermediárias. Olha que interessante. Outra questão, ele pode fazer carga de processo também é uma possibilidade, tá certo? Ele poderá fazer, dentre outras. Vamos lá? Só que o que eu quero chegar para vocês é o seguinte, pergunta. A culpa é sempre do estagiário, pessoal? Sim, a gente sabe que é. Mas, galera, isso não é verdade na OAB, sabiam? Vejam só, para que você se torne um estagiário inscrito na OAB, você tem que ter um supervisor. Quem que é esse supervisor? Um advogado. Então, pessoal, a presunção que a OAB tem é que tudo que você fez, você estava supervisionado. Então, se você faz uma, com perdão da palavra, caca, quem vai ser responsabilizado não é você. Então, a culpa não vai ser do estagiário, mas sim do seu responsável, do seu supervisor, tá bom? Porém, eu preciso dizer para vocês que é o seguinte. Se o estagiário pratica um ato excedente à sua função, aí ele poderá ser responsabilizado perante a OAB. O que é um ato excedente à sua função? Ele praticou um ato fora ali da autorização do advogado. O advogado disse para ele não fazer, ele foi lá e fez. Isso é um ato excedente, ele fugiu ali da sua atribuição. Então ele poderá responder. Lá no artigo 34, inciso 29, o último inciso, vai dizer que o estagiário que pratica ato excedente pode ser penalizado com uma sanção de censura. Bem leve, tá bom? É uma infração de natureza leve. E aí vai ter uma anotação ali de sanção com uma penalização de censura, beleza? Então, via de regra, a culpa não vai ser do estagiário porque ele tem uma supervisão. Porém, se ele pratica um ato excedente à sua função, aí sim, ele será responsabilizado. Beleza? Chique. Próximo tema. Tipos de inscrição. Vejam só. O advogado, né? Falando do advogado. O advogado, após realizar a sua inscrição, ele pode requerer uma inscrição suplementar, ele pode requerer uma transferência, e aí a gente vai estudar agora o que é cada uma delas, tá bom? Começando pela inscrição principal. É a mais óbvia. A inscrição principal é aquela onde você realiza a sua primeira inscrição. Então, você foi lá fazer a sua inscrição na OAB em São Paulo. Onde é a sua inscrição principal, galera? Oxi, em São Paulo, vejam só. Então, a inscrição principal é essa. Está lá no artigo 10, caput. Depois nós temos a inscrição suplementar, pessoal. A suplementar, ela já é importante. O que acontece? Um advogado, ele pode, às vezes, realizar atividades jurídicas em outros estados. Nada impede, ele pode advogar em todo o estado. Todo o país, perdão. E aí vamos supor que ele tem uma inscrição suplementar aqui em São Paulo, mas começou a exercer atividades judiciais privativas de advogado em outros estados. Então significa que provavelmente ele terá de requerer uma inscrição suplementar. Mas quando que ele precisa requerer? Se ele ultrapassar 5 intervenções judiciais, então ele precisará requerer inscrição suplementar. Ou seja, se ele faz 5 processos, mais de 5 processos, no Rio de Janeiro, mas ele é de São Paulo, vai ter que requerer inscrição suplementar também no Rio de Janeiro. Isso significa que pagará 12 anuidades, tanto do Rio quanto de São Paulo.
mais de 5 causas, hein, pessoal? Perdão, eu acho que eu falei, deu a entender que são 5 causas ou mais. Não, é mais de 5 causas, tá bem? Perdão se eu não fui claro. Aí eu pergunto pra vocês, eu friso assim, atividade judicial privativa de advogado. Por quê, pessoal? Se eu impetro o habeas corpus por todo o país, por exemplo, o habeas corpus ele é privativo de advogado? Não. Então, se eu sou uma pessoa que impetra o habeas corpus por todo o país, 20, 30, 40, 50 habeas corpus em um estado, não interessa, eu não precisarei requerer inscrição suplementar, beleza? Atividade extrajudicial conta? Também não conta, apenas intervenções judiciais, beleza? Pergunta importante, mas vamos supor que eu estou com uma ação transitando num TRF, num STF, como que vai acontecer? Conta para fins de inscrição suplementar? Não conta, pessoal. Se você está com uma ação lá no STF ou em tribunais regionais federais que abarcam toda ali uma região que pega vários estados, você não precisa requerer inscrição suplementar também, beleza? Passou de 5, precisa requerer, desde que seja atividade judicial privativa de advogado. Como que a OAB fica sabendo? Importante. A galera pode te pegar no pulo e descobrir. A OAB viu ali, por alguma razão, que você está com mais de 5 em outro estado. Mas o correto é que você faça o quê? Você mesmo chega na OAB e fale assim, olha, eu estou advogando com bastante reincidência em estado diverso da minha inscrição suplementar, portanto, venho aqui requerer que seja agora, né, me deferida uma nova inscrição nesse estado X para que eu possa divulgar ali livremente, beleza? E aí, paga a nova anuidade e tá tudo certo, beleza? Próxima espécie de inscrição, galera. Temos inscrição por transferência. Vejam só, eu disse para vocês que o advogado pode se inscrever em qualquer seccional, não é? O que vale, o que é relevante para isso? Que o seu domicílio profissional seja ali. O seu domicílio pessoal não importa. Mas o que é mais comum é que você advogue no estado onde você mora, certo? Vamos supor que você é um advogado em São Paulo, mas vai mudar para Bahia. Como é que você vai advogar, gente? Vai pegar avião todo santo dia? Não dá conta, né? Então você vai ter de requerer o quê? Uma transferência. É porque houve uma mudança de domicílio pessoal, mas mais importante, galera, houve uma mudança de domicílio profissional. Você necessitou transferir a sua inscrição na OAB de uma seccional para outra, beleza? Aí eles vão cancelar o seu número original para criar um novo número nessa nova OAB, nesse novo conselho seccional, tá certo? E por último, falar para vocês a respeito de anuidade. Então nós vimos as 3 espécies de inscrição: principal, suplementar e por transferência, para transferência. E aí a gente tem que falar agora sobre, para fechar, a questão da sua inscrição na OAB. Anuidade. Galera, anotem que a anuidade, já disse para vocês, de competência, o seu estabelecimento dos conselhos seccionais, tá certo? Se você não pagar a anuidade, galera, você não poderá advogar. Você sofrerá uma sanção de suspensão e não poderá advogar, tá certo? E por tempo indeterminado, diga-se de passagem. Mas além disso, se você não paga a sua anuidade, o seu nome será julgado na dívida ativa e ele se torna um título executivo extrajudicial. A OAB poderá te executar, colocar seu nome no Serasa e afins, e no final de tudo, ainda você ficará suspenso, não poderá advogar. Beleza, pessoal? Então, dentro de inscrição, vimos ali a inscrição, os requisitos para o advogado, vimos para o estagiário, as espécies de inscrição e finalizamos com a anuidade, tá certo? Próximo tema, galera, sigilo profissional. Vamos falar um pouquinho sobre sigilo profissional do advogado. Este que é um dever público de todo profissional, galera. Então já pode anotar. Você, no exercício da sua profissão, se tomar conhecimento ali de fatos que o seu cliente conte, ou ainda que ele não se torne seu cliente, mas te contou porque você era um advogado, você tem o dever público de guardar sigilo. Não poderá contar para ninguém. E nunca. O sigilo é eterno, galera. Então vejam a relevância da questão. Ele é um dever público, eterno. E você deverá guardar ainda que não tenha se tornado advogado, não tenha patrocinado a causa. Para sempre não poderá contar
aquilo que o seu cliente, que aquela pessoa que se consultou com você, te contou. Isso também vale para o advogado que atua como mediador, conciliador ou árbitro, tá bem? Diga-se de passagem. Disso é importante nós destacarmos o seguinte, é uma prerrogativa do advogado, inclusive, mas mais do que uma prerrogativa também é um dever. O advogado, ele não é obrigado, nem pode, se formos falar a verdade, depor em processos judiciais ou administrativos, arbitrais, contra o seu cliente. Então vamos supor que o seu cliente é parte lá no processo, é réu, ou mesmo autor, você foi então intimado para depor. Você não é obrigado a ir, galera. É uma prerrogativa do advogado não ir na audiência, ou ainda que ele vá, é um dever que ele não conte nada, ele não pode, tá bem? Dever ético. Ixi, mas e se o seu cliente pede? Fala, doutor, eu preciso que o senhor conte. Preciso que você fale. Galera, nem assim. Ainda que o seu cliente te autorize, você não poderá contar o que ele te falou. Vejam só como o negócio é sério. Mas há 3 situações em que você poderá quebrar o seu sigilo profissional. Galera, você poderá quebrar o sigilo profissional quando tiver uma ameaça à sua honra ou de outra pessoa, ou quando você quer proteger a vida de alguém, ou quando o advogado, quando você for afrontado pelo seu próprio cliente. E aí, para sua própria defesa, você vai precisar revelar aquele segredo. Então, para proteger a sua vida ou a vida de alguém, a honra de alguém, você poderá quebrar o sigilo. Para a defesa, contra às vezes o seu cliente está te atacando, você poderá quebrar o seu sigilo. Porém, galera, esse sigilo está adstrito apenas àquilo que é necessário, tá bom? Quer dizer que você vai poder contar tudo, não. É somente aquilo que está adstrito à sua proteção ou à proteção de outrem, tá certo? A quebra do sigilo, é importante dizer para vocês, ela vai acarretar uma infração ética. Então, se você quebrou o sigilo, infração ética. E não apenas isso. Se você quebrou o sigilo, você também estará cometendo crime. Crime de quebra de sigilo profissional. Artigo 154 do Código Penal. Também comete crime. Então, você responde perante a OAB e responde perante a Justiça Criminal. Disse para vocês que se o cliente te autoriza, ele pede, você não pode contar. Artigo 36 do SED. Ele não te deixa nem nessa situação contar, tá bom? Prazo do sigilo, repito, eterno. Presunção de confidencialidade, galera. O seu cliente foi lá se consultar com você, ele precisa pedir assim, doutor, pelo amor de Deus, ó, o que eu tô falando aqui, boquinha de siri, não conte. Não, galera, não é necessário que o seu cliente peça para que você fique quieto. Ou você fala assim, putz, aquele cliente não me pediu para ficar quieto, para manter sigilo. Pô, então isso daí vai dar uma fofoca das boas. Galera, não pode. Há uma presunção de confidencialidade, nem assim você poderá contar aquilo que você descobriu, aquilo que ele te contou, que você soube, beleza? Para finalizar, sigilo profissional, vamos falar um pouquinho sobre abstenção bienal. Já ouviram falar disso? Galera, abstenção bienal, já começo dizendo para vocês que não tem em lei nenhuma da OAB. Não tem no estatuto, regulamento, no código de ética. A abstenção bienal foi uma construção dos tribunais de ética e disciplina, ou seja, uma jurisprudência da OAB. A abstenção bienal vai dizer que por 2 anos, você, enquanto advogado, não poderá patrocinar causas contra o seu ex-cliente ou o seu ex-empregador. Ou seja, você era cliente, você tinha um cliente, mas acabou ali a relação jurídica, por 2 anos não poderá patrocinar causas contra ele. Você era advogado empregado de um escritório, acabou o seu contrato, foi demitido, pediu para sair, por 2 anos não poderá patrocinar causas contra ele. Ah, mas é a pergunta que todo mundo me faz. Mas e se ele está me devendo honorários? Eu não vou poder então processar ele? Poderá, galera. Você poderá demandar um processo contra ele para cobrar seus honorários, por exemplo. Mas não poderá pegar um cliente que irá processá-lo e ser o advogado da causa, tá certo? Isso por 2 anos. Passados 2 anos, a abstenção cai. Porém, ainda assim, o que você deve guardar? O sigilo profissional. Afinal de contas, ele é ad eterno.
Beleza? Bem curtinho, o que era interessante, o importante a gente saber. E aí, galera, para finalizar a nossa aulinha de hoje, rápida, né? Achei muito curta, mas também é mais gostoso quando a gente está tudo presencial, olhando no olho do outro, né? Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar tudo junto. Para finalizar, galera, a gente vai falar sobre o CNAB, Conferência Nacional dos Advogados do Brasil. E pessoal, se eu falar para vocês que essa bendita da CNAB já caiu na OAB, vocês acreditam? Deve fazer uns 10, 9 exames. Caiu uma questão perguntando sobre a CNAB. Vocês acreditam? Galera, vocês têm que anotar que a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é o órgão consultivo máximo da OAB. É uma conferência, uma espécie de um congresso, realizado de 3 em 3 anos, tá certo? Onde os advogados se reúnem para debater questões das leis, questões, né, do estatuto, regulamento geral, alguma jurisprudência, alguma novidade que envolva o mundo dos advogados. Ela ocorre de 3 em 3 anos e anotem que ela vai ocorrer no segundo ano de cada mandato. Então, é de 3 em 3 anos, mas ocorre no segundo ano de cada mandato. E no primeiro ano do mandato do novo presidente nacional vai ser decidido o seu local de realização, tá certo? O que acontece? Diz para vocês, órgão consultivo máximo, porque a galera vai lá para deliberar sobre futuras súmulas, orientações, né? Súmulas não, perdão, orientações. E o que são essas orientações? Né? São orientações não vinculativas. Por isso que até eu digo, orientações propriamente ditas, né? Melhor dizendo. Significa que o que sair daquela conferência, essas súmulas que saem das conferências, não obrigarão os advogados a seguir. Os advogados não, a OAB a seguir. Ou seja, um tribunal de ética e disciplina talvez possa estar diante de um caso, de um processo disciplinar, que foi alvo de um debate ali numa conferência passada, que teve a orientação Y. E aí editou uma súmula. Aquela súmula vai obrigar aquele tribunal de ética e disciplina a segui-la? Não, não vincula. Por isso que eu digo que são, na verdade, mais orientações, tá certo? Orientações que não vão vincular os tribunais a segui-las, tá certo? Ó, quem diz que ela é um órgão consultivo máximo, artigo 145 do Regulamento Geral, beleza? E aí o que acontece? O que é importante vocês saberem é o que foi objeto de questão no exame de ordem. Quem são os membros? E tá lá no artigo 146. Galera, nós temos 3 tipos de membros. Membros efetivos, convidados e também nós temos os chamados membros ouvintes. E aí é importante. Galera, quem são membros efetivos? Membros efetivos são os presidentes de OAB, são também conselheiros que estiverem presentes e advogados e estagiários da OAB que se inscreveram para participar. Então, presidentes, conselheiros são membros efetivos. Também advogados e estagiários inscritos na OAB, desde que se inscrevessem para participar da conferência. Temos também membros convidados. Membros convidados podem ser advogados ou não. Podem ser professores, juízes, promotores, que foram convidados para participar dos debates, das mesas de conferência, tá certo? Então, eles são convidados. Repito, podem ser advogados ou não. Membros efetivos, apenas advogados ou estagiário da OAB. E aí nós temos membros ouvintes. Membros ouvintes são estudantes de direito matriculados em qualquer curso no território nacional, tá certo? Então, eles se inscreveram para participar, mas não são advogados, não são presidentes, não são conselheiros, nem estagiários inscritos na OAB. É um aluno comum que foi participar. Ele é considerado membro ouvinte. Quem que pode, então, que aí é o relevante saber, além de quem são os membros, é quem pode votar. Ou seja, eu disse para vocês que eles vão deliberar em súmulas que são orientações não vinculantes. Mas quem desses 3 tipos de convidados podem deliberar? Para a deliberação, todos os membros efetivos poderão votar, galera. Então, membros efetivos, todos votam, tá certo?
Então, advogado, estagiário na OAB, presidentes, conselheiros. Efetivos, todos votam. Os convidados apenas votará se forem advogados. Então, ele é um membro convidado advogado, bacana, pode deliberar. Ah, não, ele é um professor, mas ele é promotor, ele é cartorário, ele é juiz, ele é procurador, ele é outra coisa. Então, infelizmente, não poderá deliberar nas matérias. Ah, ele é ouvinte. O ouvinte, o próprio nome já diz, né, galera? O ouvinte só ouve. Porém, eu posso dizer para vocês que os membros ouvintes podem escolher um representante de toda a classe dos ouvintes para que faça alguma arguição ali, faça alguma sustentação oral, defendendo a tese em nome dos ouvintes. Isso é permitido, beleza? Uma espécie de porta-voz. Galera, a gente acabou. Vejam só, já acabou, rapidinho, né? Já acabamos aquilo que eu me propus a conversar com vocês. A gente poderia ter ficado aqui 2, 3 horas conversando, mas sabe por que eu não quis dar uma aula tão longa? Porque, digamos, que essa é uma aula especial. E especial pelo seguinte motivo. Eu quis conversar com vocês, primeiro, os tópicos introdutórios, o que estudar, dar algumas dicas, né, que eu fiz no decorrer da aula, e também mostrar para vocês como organizar os estudos para ética, que é muito importante. Você pode, às vezes, pegar um livro, pegar a disciplina de ética e não saber por onde começar, não é? Então, eu acho que o que eu dei de aula hoje já mostra ali um norte para o que estudar e como estudar. E aí, antes de encerrarmos o nosso encontro de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a organização dos estudos. Pessoal, a organização é algo imperativo. Você tem que se organizar. Se você for pegar tudo que você tem que estudar no edital da OAB, você vai ver que são páginas e mais páginas de conteúdo. Pensem que são, no mínimo, 5 anos da sua faculdade. Como que você estuda isso, às vezes, né? Você pega o quê? Toda a coleção do Carlos Roberto Gonçalves, da Maria Helena, do Rogério Greco, do Damásio. Vocês vão fazer isso, gente? Claro que não. Vejam só. Estudar para a OAB é você aliar otimização e organização. Você tem que organizar o seu tempo, otimizar seu estudo, galera. Você tem que saber o que estudar, o que não estudar, como estudar, tá certo? Por isso eu faço um convite para vocês, participem bastante de toda a oportunidade que encontrarem, tanto na faculdade, quanto também na internet. Não vou nunca omitir. Eu acho que toda ajuda é válida. Também a cooperação entre vocês, alunos que estão se preparando, tá certo? Na OAB ninguém concorre com ninguém. Então se unam, compartilhem material, compartilhem dicas de estudos, se liguem, absorvam tudo que vocês puderem. E eu, especialmente, me coloco à disposição de todos vocês. Dúvidas de como estudar, o que estudar, podem falar comigo. Dúvidas de ética, de penal, processo penal também. Posso ajudá-los e estou à disposição, ficarei muito feliz. Tá certo? Este é um momento muito importante na vida do bacharel, do bacharelando, do graduando em Direito, porque digamos que é o que a gente se projeta como o vilão, né? Ou o chefão. É aquele último level que você tem que ultrapassar para você dizer que você, venceu. Só que o que acontece? A gente acaba pondo uma carga muito grande, isso às vezes atrapalha a gente. Então, conversar com outras pessoas que já passaram por essa experiência é muito válido. Não fiquem sozinhos, não se isolem, vocês não estão competindo com ninguém, beleza? Eu acho que é muito importante conversar sobre isso. E principalmente, levem a sério o estudo. Atualmente, não passa mais quem não se prepara. A primeira fase são 17 disciplinas, se eu não me engano. Como é que você vai estudar tudo isso de conteúdo se você não se organizar? Então, você tem que preparar um calendário, um cronograma de estudos, tá certo? Separe lá por semana corrida que você vai estudar uma matéria, ou por dias específicos que você estuda alguma disciplina, não sei, não importa. Veja o tempo que você tem disponível, veja o que você precisa estudar, compre um livro, compre um cursinho, vá ao cursinho da sua faculdade, vá no cursinho inclusive, aproveitem. Cursinho de qualidade, hein? Falo por experiência própria. Então, aproveitem tudo que vocês tiverem, se organizem, sejam parceiros, sejam amigos. Contem comigo, contem com os seus professores, vocês não estão sozinhos, tá certo? Eu desejo bons estudos, uma boa sorte
Desejo que nesse momento difícil que nós estamos passando da pandemia do corona, vocês se protejam, se cuidem, fiquem em casa os que puderem, por favor, tá certo? Logo mais estaremos todos juntos fisicamente. Então aproveite esse período de quarentena para estudar bastante e ter uma transição ali, um momento de estudo, né? Muito tranquilo, tá certo? Agradeço a presença, a participação de vocês, espero receber mensagens, dúvidas, tá certo? Estamos juntos, meus queridos. Um abraço, um beijo, fiquem bem, viu? Tchau, tchau!